Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jader, sou consultor da RoboInvest. Junto com o Daniel Barros, nosso analista de investimentos credenciado CNPI e APMEC, somos a equipe técnica da RoboInvest. Pessoal, é o seguinte, vamos aí para o segundo vídeo, né? De uma série que eu comentei para vocês aí da semana passada, que nós vamos fazer falando um pouquinho sobre tudo da estratégia, né? Desde o início ali, então já tivemos um primeiro vídeo, esse é o segundo, né? Desde o início, questão mais conceitual, corretoras, plataformas, o que a gente faz aqui, né? E vou falar ali, começando na SmartBot, no robô, no setup da SmartBot ali, item por item do que está ali, o que significa cada coisa, né? Depois vamos para o MetaTrader. Então vai ser uma série bem longa, né? Com muita informação, desde o zero ao avançado, então vai ser bem interessante aí, tá? E hoje, galera, eu já ia entrar um pouquinho mais na parte técnica ali, falando um pouco mais de gráfico e tal, mas eu decidi fazer um vídeo exclusivamente falando sobre risco, tá? Porque isso é muito negligenciado, principalmente pelos iniciantes, que estão entendendo um pouquinho melhor como é que funciona, o que a gente faz aqui, e negligenciam a atenção que você precisa dar ao risco. E o que é efetivamente o risco, né? Então, quando a gente fala em risco, vem muita coisa na cabeça de cada um, né? E cada um formulou a sua visão do que é risco, né? Então, eu vou falar um pouquinho da minha visão. Quem já assistiu meus materiais, bastante vídeo aí que a gente tem, né, sobre parte técnica, sabe um pouco melhor aí sobre a minha visão de risco, né? Não apenas o risco operacional da estratégia, mas um risco conceitualmente, tá? O que para mim significa risco, né? Então vou tentar explicar um pouquinho aí do conceito, como que a gente aplica essa questão, essa visão do risco operacional na estratégia, né? E como eu entendo que deve ser encarado essa questão do risco, tá? Bom, então vamos lá, galera. Primeira coisa, né? Nós estamos aqui no mercado de renda variável, tá? Então, como disse até no primeiro vídeo da série ali, nós vamos operar day trade, operações rápidas, curtas, nunca levar a posição para o dia seguinte, né? Então a gente vai buscar oportunidades no intraday, né? No gráfico de 1 minuto, super rápido, nós vamos buscar oportunidades nos ativos aí que a gente opera, mas nós não vamos aí carregar posições para o dia seguinte, né? Então vocês precisam entender, tá, que nós estamos inseridos num nicho de mercado muito específico, né? Um nicho de day trade, num gráfico de 1 minuto, com contratos futuros, buscando oportunidades. Então, é um nicho específico, pouco conhecido, né? Então, quando você fala ali em bolsa de valores, em mercado de renda variável, o pessoal vai pensar em quê? Ações, tá? Ações, vou comprar Petrobras, vou comprar Banco do Brasil, vai valorizar ações, tal. É isso que o pessoal pensa, né? Então, o nicho que a gente está inserido, as oportunidades que a gente está buscando ali, é bem específico e não muito conhecido. Então, você precisa parar, entender um pouquinho o que a gente está fazendo aqui, tá? Mas, conceitualmente, o mercado de renda variável, próprio nome já diz, é renda variável, né? Então, vocês vão analisar diariamente, vendo a movimentação do preço, né? Que o preço sobe, o preço cai, o preço lateraliza. É variável, galera, tá? Ninguém tem como prever nada, né? Então, não há como prever, o mercado semana que vem vai subir, vai cair, amanhã, hoje, não tem, ninguém sabe. O mercado, né? Vou mostrar para vocês, né, qual que é a nossa visão do mercado mais para frente, né? Mas é um mercado de renda variável, vai subir, vai cair, vai fazer um monte de coisa. Então tem que estar ciente que a movimentação do preço é variável e a gente não consegue entender muito bem aí o que vai acontecer, tá? Então isso que eu vou explicar um pouquinho mais à frente o conceito aí da nossa estratégia, que você vai entender por que a gente faz cada coisa aqui, tá? Mas no mercado de renda variável, pessoal, o que você precisa entender? Que há um risco, óbvio que há um risco, né? Então muita gente acha que vai vir para a bolsa de valores para ficar rico. Tem gente que fica rico? Óbvio, claro, com tudo, não só no mercado de renda variável, pessoal.
no mercado de empresas, no mercado de indústrias, no mercado de serviços, qualquer coisa a gente que fica rico. Tá? Aqui também pode ficar rico, com certeza. Né? Agora você precisa entender como que funciona aqui. Ninguém vai ficar rico no ramo advocatício, no ramo de medicina, no ramo de empreendedorismo, com empresas, com indústrias, sem saber o que está fazendo. Não vai. Não vai. Precisa aprender, precisa entender, precisa aplicar, precisa evoluir, ganhar experiência. É assim tudo. Tá? Não adianta. Né? Então você precisa entender que o mercado de renda variável é um excelente mercado. Né? Então vocês vão, eu vou falando mais durante isso sobre todo o material. É um mercado que conseguimos alavancar muito, né? Conseguimos extrair valores significativos, né? Conseguimos aprender a estratégia, conseguimos aplicar num tempo relativamente curto. Né? Então, ao meu ver, é uma área extraordinária de evolução. Né? Muito boa, né? Mas é necessário você entender. E como qualquer área, há risco. O cara que vai, eu sempre dou o exemplo da farmácia, né? Que é um exemplo fácil de vocês entenderem. O cara vai abrir uma farmácia, tem risco? Óbvio que tem risco. Claro que tem risco. Quantas farmácias já viu que faliu? Um monte, porque há risco. Né? Se o ponto é bom, se vai conseguir gerenciar os funcionários, se vai conseguir vender mais do que os custos, tem um monte de risco operacional. Risco ali de impostos, de assalto, tem um monte de riscos em tudo na vida, galera. Aqui também. Então você precisa entender quais são os riscos inerentes à nossa operacional. Tá? Então, antes de você colocar o seu dinheiro, de você arriscar o seu dinheiro, você precisa compreender quais são as regras do jogo. As regras do jogo da farmácia, você vai estudar. Qual ponto é bom, quais produtos colocar, quais horários funcionar, quantos funcionários tem que ter, um monte de coisa. Quais as taxas de lucro que você quer, um monte de coisa que você vai ter que aprender para ter uma farmácia em bom nível. Tá? Aqui é a mesma coisa, você vai ter que entender como é que funciona o ativo, como é que funciona a estratégia, como é que é a movimentação, o que acontece, como é que é o calendário econômico, um monte de coisa. Dá para aprender como qualquer coisa, só que tem que ter cuidado. Por quê? Porque tem riscos, como tudo. Né? Então você precisa compreender isso antes de... Tem muita gente que vai muito afoito. Né? Vai muito afoito e, galera, o apressado come cru, como já diziam os antigos, né? É isso. Se você vai com muita sede ao pote, galera, a probabilidade de você se complicar é grande. Por quê? Porque você não vai levar em consideração os riscos que é importante você considerar. Então, nesse nosso nicho de mercado, você precisa entender 3 coisas. Nós aplicamos aqui matemática, estatística, probabilidades e gerenciamento de risco. Tá? É isso, galera. São dados, informações, processos, tá? Então vocês vão aprender mais para frente que nós não vamos querer adivinhar para onde esse mercado vai, se vai subir, se vai cair. Não, isso é bobagem, besteira. Nós vamos buscar oportunidades estatísticas onde a probabilidade está ao nosso favor e vamos gerenciar o nosso risco. É só isso, nada mais. Porém, você precisa entender como é que funciona o jogo. Quais são as regras do jogo para que você possa avaliar os riscos operacionais e gerenciar esse risco. Porque você vai, durante toda a sua jornada aqui, aprender que todo mundo vai ganhar e vai perder. Quem vai ter de ganhar dinheiro com consistência no curto, médio e longo prazo é quem gerenciar isso, o quanto ganha e o quanto perde. O cara que não souber gerenciar isso não vai ganhar dinheiro. Pode ganhar dinheiro por um tempo, mas depois vai devolver tudo. Tá? Esse gerenciamento é fundamental. Tá ok?
Agora, pessoal, mais uma vez, né? O entender o que é o risco, qual o risco você aceita, é importantíssimo, né? Porque todo mundo quer ganhar dinheiro. Porra, todo mundo quer. Tá? Isso aí, todo mundo. Né? Então, você precisa entender o que? O que vai diferenciar é a tua visão, tá? A tua visão de como que funciona o jogo. Tá? É isso que vai diferenciar. Então, entenda o seguinte, né? Quando a gente fala de risco, entra no mercado aqui com a gente, usuários de todos os perfis. Cara que é mais adepto ao risco, que vai botar a cara rápido aí, né? E vai tentar, vai já não tem muito aversão. Porque tem muita gente que entra aqui com aversão ao risco, não aceita perder. Sabe, o cara que tipo não aceita perder, tá? Ele fica louco, ele fica com medo, o cara sabe, tipo, por exemplo, você vai começar nesse mercado. Então, ó, destina um valor para você começar suas operações. E no início, galera, é um valor onde você vai tomar ali como aprendizado. Coloca ali 2, 3 mil, depende do bolso de cada um, né? Mas considere esse valor como aprendizado, porque você vai perder um pouco. Até você aprender como é que funciona, entender, é um cursinho ali de aprendizado, tá? Faz parte. Agora todo mundo entra aqui para ganhar, claro. Mas o cara entra e não aceita ter nenhuma perda. Ah não, mas se eu perder, porra, você vai ter que aprender. E para aprender, você vai ter que ter um custo. Você acha que o cara que abre uma farmácia, no primeiro mês ele vai já ganhar 100 mil por mês? Cara, ele tem muito custo no início, ele tem que alugar um lugar, ele tem que mobiliar o lugar, ele tem que contratar funcionário, ele tem que ter um estoque de produto, ele tem que ter um monte de coisa. No começo ali ele não vai vender para suprir todos os custos operacionais, depois o segundo, terceiro mês que ele vai conseguir já ter um giro legal, já vai conseguir quitar ali as contas e depois vai ter lucro. Mas o cara entra aqui nesse mercado querendo ter lucro no primeiro dia. Tá? Pode acontecer? Pode, mas é um risco muito alto. Então, por isso que é importante você destinar um valor de aprendizado e com calma, ganhando experiência, né? Porque se você não fizer isso, você vai subestimar os riscos que são inerentes a qualquer coisa, tá? Então, são duas questões importantes. O cara que vem com aversão ao risco é ruim, e o cara que vem sem noção de risco, o cara que mete a cara logo aí e apanha já de cara, já porque não considera os riscos. O cara que não tem muito medo. Os dois são ruins. O bom é o que, pessoal? Um equilíbrio no início. Né? Porque nos dois casos, os caras não têm muita noção ainda de como é que funcionam as coisas. Né? Tá aprendendo, galera. Pensa o seguinte, todo mundo tem alguma área de atuação. Né? Então entra aqui o cara que é advogado, o cara que trabalha com imóveis, o cara que trabalha com banco, tem um monte de usuários, dentista, tem de tudo aqui. Imagina um dentista, vamos lá, um dentista. Imagina, você fez uma faculdade, você estudou, você fez não sei quanto tempo de experiência para tratar seus pacientes lá, né? Imagina que um cara vai começar em uma semana querer trabalhar na odontologia, o que ele vai fazer? Não, ele tem que estudar, tem que aprender, tem que ir com calma. A experiência que você tem já em anos de profissão, você acha que não vale nada? Você sabe que vale, que é importantíssima a experiência que você ganhou. Então aqui também, a experiência que eu tenho e tento transmitir para vocês é importante, mas vocês não vão assimilar isso aqui em uma semana. Um pouquinho de tempo, tem que aprender, tá? Então, entendam, pessoal, que todo mundo aqui quer ganhar, a gente está trabalhando para deixar tudo mais fácil, mais rápido, eficiente para vocês, com funcionalidades, com vídeos. Eu faço vídeo todo dia de manhã mostrando o mercado, falando um pouquinho sobre, passando o meu feeling de mercado para vocês aprenderem o mais rápido possível, entenderem como é que funciona e se cuidarem, né? Para tentar ser o mais rápido possível a evolução, mas tem coisa que é só o tempo. É só o tempo que vai fazer vocês entenderem, assimilarem, né? Então tem que ir com calma. O processo tem que ter calma, né? Então tem um limite de velocidade ali que você pode fazer, né? Como em tudo. Agora, você precisa entender, pessoal, também, né? O conceito um pouco mais amplo, né? De risco, né? Porque tem muita gente que vive
sem entender um pouco da questão do risco da vida, né? Tudo tem risco, né? Então, cara, não é só na bolsa de valores que é risco. Às vezes a gente fala bolsa de valores que é que é algo mais arriscado, um pouco, né? Renda variável, justamente porque os riscos ficam ocultos e a maioria não sabe deles. Por isso que fica mais arriscado. Porque se o cara soubesse todos os riscos que estão inerentes aqui, ele saberia e gerenciaria, né? Mas o que acontece? O cara não tem essa noção dos riscos. Por isso que fica muito arriscado, porque o cara opera, entra para trabalhar aqui sem saber dos riscos e daí o risco é monstruoso. Por isso que a taxa de mortalidade é tão grande do operacional em bolsa, justamente porque não considera, não dão tempo para entender os riscos operacionais e se preparar para eles, né? Agora, você precisa entender o conceito de risco, né? Por quê, pessoal? Na vida tudo há risco, tudo. Você tá em casa, no sofá, você tem um risco pequeno de acontecer alguma coisa com você, mas há um risco. Você bota o pé para fora de casa, o risco já aumenta um pouco. Você pode ser atropelado, pode cair uma coisa na tua cabeça. Você está me entendendo? Você vai dirigir, o risco já aumenta um pouco. Você está em uma alta velocidade, com outros carros perto de você. Sabe? Então tudo, a vida é um risco. Você viver é um risco. E a gente faz o que diariamente? Nós gerenciamos nosso risco. Você bota o cinto de segurança para quê? Para se bater, você tem um risco menor de acidente, de ter uma lesão. Né? Você vai atravessar a rua, você olha para os dois lados, pô, risco de passar um carro aqui e me atropelar. Então nós estamos sempre gerenciando os riscos. Por quê? Porque nós sabemos dos riscos. Nós sabemos que se andar na rua dando bobeira com o celular na mão, alguém pode levar. Então você bota no bolso o celular, fica esperto quando tira do bolso. Dependendo do lugar que você está, você nem tira do bolso. Por quê? Você sabe dos riscos, o lugar que você está, o que você está fazendo. Se você sai de noite, 1 da manhã, é um risco. Se você sai de dia, 1 da tarde, é outro risco. E você sabe disso. E você se cuida. Tem gente que já não sai de madrugada na rua, que é mais arriscado. Então a tua vida, você gerencia riscos. Né? Só que as pessoas fazem isso sem ter essa consciência do risco, né? Do que estão fazendo automático, é automático. Já sabe, aprendeu muitos anos, absorveu, todo mundo falando, ele entende, sabe? Porque é algo que você desde criança que você está fazendo isso. Né? Então, essa é a questão, entender onde estão os riscos, como trabalhar esse gerenciamento de risco, você precisa ter essa noção da tua vida em geral. Muita gente vive, galera, sem entender como que funciona isso no geral. Inclusive, quem já assistiu meus materiais sabe que eu sou um grande fã do Nassim Taleb, né? Um escritor libanês que escreveu 4 livros que são, para mim, obras-primas. Primeiro deles, pessoal, Iludidos pelo Acaso. Tá? Um livro fantástico, fantástico para você entender. E o Taleb, ele... A linha de frente dele ali é o quê? Aleatoriedade, incerteza e risco. São os temas que ele trabalha em todos os livros, galera. E é simplesmente incrível. Tá? A visão dele, eu compactuo 99% da visão dele. Tá? É muito bom. Quer evoluir nisso, galera? Leia os 4 livros do Taleb. Eu releio todos os anos. Todos os anos eu releio os 4 livros do Taleb. E aprendo sempre. É muito bom. Iludidos pelo Acaso é o primeiro, depois Antifrágil, A Lógica do Cisne Negro e Arriscando a Própria Pele. Se você ler esses 4 livros, compreendendo, lendo, entendendo, assimilando, cara, você vai mudar a sua visão de vida, a visão de risco, a visão de como as coisas funcionam, tá? É realmente um divisor de águas, tá ok? Vai por mim, leia. Vai por mim, tá? Então, galera, você consegue ter uma noção muito boa de como que a vida no geral, e isso não é voltado, por mais que o Nassim Taleb era um trader, tá? Mas ele não, ele só usa o trader como exemplos da vida dele, práticos, né? Mas esse livro não é para trader, não, tá? É para todo mundo, tá? Os 4 livros, para todo mundo. Então, você consegue entender um pouco mais sobre como o risco, a aleatoriedade, a incerteza, como que a gente entende o que está acontecendo ao nosso redor e como a gente se prepara para isso, como a gente encara.
A forma de nós encararmos o risco em todas as áreas da nossa vida, galera, é muito mais importante do que você acredita. A visão, essa visão do que efetivamente o risco, como o risco faz parte das nossas vidas. Né? Então, eu inclusive tenho um tema simples, né? Que eu sempre, quando estou em almoço de família, a gente discute isso aí e ninguém me dá razão. Né? O seguro do carro, que quem já sabe que eu gosto muito de carros, né? Gosto muito de carros, mas não faço seguro. Não faço seguros de carros, porque eu acredito que os riscos da minha vida eu gerencio. Né? Então é um ponto de vista, tá, galera? Se você faz seguro de carro, sem problemas. Cada um faz o que quiser da sua vida. Né? Eu tenho uma visão um pouco diferente dos riscos, de como eu lido com os meus riscos. Eu tenho uma visão e eu acredito que a vida sem riscos não teria graça. Então, eu opto por não vender o meu risco para outras pessoas e empresas. Eu assumir os meus próprios riscos. Né? E eu acho que isso torna a vida mais divertida e mais inteligente. Então, a questão do seguro do carro. O que é o seguro do carro? Você tem que entender o que é. Você tem um carro e você, quando sai na rua, você tem um risco de bater o carro, de roubarem seu carro, de bater em outro carro. É um risco que existe. Né? E quando você faz um seguro que se bater o carro vão te devolver o valor do carro, se você bater em outro carro vão pagar o conserto do outro carro, e se roubarem seu carro você vai receber um outro carro. Então você está vendendo para uma seguradora, para uma empresa, o seu risco do carro. É isso, tá? O seguro de carro é isso. Tem muita gente que faz seguro sem pensar sobre o que é um seguro de carro, simplesmente já vai no automático, sem pensar. Todo mundo faz, eu vou fazer também. O cara não pensa exatamente do que está fazendo, o que significa as coisas. Tá? Então, entenda, né? Você quer vender o seu risco do carro? Ok, não tem problema, galera. Cada um faz o que quiser. Eu não. Eu prefiro gerenciar o meu risco. Então, eu tenho um carro e eu vou sair na rua. Se eu bater o carro, paciência. Eu bati o carro, eu vou assumir as minhas responsabilidades. Eu sabia que isso era um risco. Se bater, eu vou consertar meu carro, vou consertar o carro do quem eu bati, né? E segue a vida. É isso, tá? Veja, não é uma obrigatoriedade ter seguro, cara. Tem gente que não cogita não ter seguro. Não é obrigatoriedade, é uma opção. É uma opção, tá? Então, você precisa entender quais são os riscos da sua vida, das coisas que você tem, e optar por vender o seu risco para alguém ou assumir o seu próprio risco. Eu optei por assumir meu próprio risco no caso dos carros. Né? Agora veja, quando você vende o seu seguro para uma empresa, você fica tranquilo. Você fez o seguro, você sai na rua tranquilo, você estaciona em qualquer lugar, na rua lá, tranquilo. Se roubarem, você sabe, se roubarem, eu paguei. Tá? Eu paguei 10% do carro lá, 5, 10% do carro, para eu ficar tranquilo. Se acontecer alguma coisa, não tem problema. Ok. Como eu tenho o risco é meu, o que eu faço, pessoal? Eu tenho muito mais cuidado. Eu dirijo com muito mais atenção. Eu estou atento ao meu carro e ao carro dos outros, porque eu sei que se alguém bater em mim, pode ser que ele não arque com o custo e eu vou arcar, então eu tenho atenção redobrada. Eu não vou estacionar em qualquer lugar que eu acho que não é seguro. Vocês estão me entendendo, pessoal? Eu estou gerenciando o meu risco, então eu tomo cuidado. Galera, desde que eu já dirijo há mais de 20 anos, eu nunca bati o carro, nunca tive um carro roubado, nem sequer ralei o carro. Tá ok? Por quê? Porque eu gerencio o meu risco de uma forma que eu considero coerente. Não quer dizer que não pode acontecer. Não, pode acontecer, pode amanhã eu bater o carro, ou roubar meu carro, pode acontecer. Mas a probabilidade disso é pequena porque eu considero os riscos, eu gerencio esse risco de uma melhor maneira. Porque eu não o vendi, eu estou assumindo e estou tomando as minhas precauções. Vocês estão me entendendo, galera? Isso é em tudo, tá ok? Em tudo que você pode imaginar. Então, tudo que você tem, as coisas que você faz, as atitudes que você tem, seguro de casa, seguro de carro, seguro de vida, seguro de emprego. Se eu perder meu emprego,
eu tenho um seguro para ter um dinheiro. Galera, esse tanto de seguros que existem hoje, o que é, pessoal? É medo. É medo puro. Você tem medo de perder emprego, você tem medo de bater o carro, você tem medo de morrer e não deixar nada para sua família, você tem medo de um monte de coisa. A capinha do seu iPhone que você usa é medo. É medo de o iPhone cair e quebrar. Você está me entendendo? Várias atitudes que você tem estão atreladas inconscientemente ao risco que você aceita ou não assumir. Quando você põe a capinha no seu iPhone, você está falando que eu tenho medo de o iPhone cair e quebrar. O meu iPhone eu não uso capinha. Primeiro que é horrível usar capinha num celular tão bonito. Você paga 10 mil reais num celular para botar uma capa. É igual capa de sofá. Nem vou nem comentar. Né? É a mesma coisa. Capa no iPhone é igual capa de sofá. Terrível. Agora, o meu iPhone pode cair e quebrar? Claro que pode. Eu corro com ele todo dia. Pode cair e quebrar. Mas se cair e quebrar, o que vai acontecer, pessoal? Eu vou ter que comprar outro. Ué, quebrou? Fazer o quê? Eu vou tomar mais cuidado na próxima vez ainda. Mais do que eu já cuido. Porque o risco é meu. Aí o cara me fala, mas eu não posso perder 10 mil reais. Eu não vou ter dinheiro para comprar um 8 iPhone. Então considere que talvez você não deveria ter um iPhone. Se você não pode perder, pessoal, você não deve ter. É a mesma coisa com o seguro do carro. Eu tenho um carro de 100 mil que eu não posso perder. Então você acha que você deveria ter mesmo um carro de 100 mil? E daí você tem que vender, ficar pagando 10 mil, 5, 10 mil de seguro para se roubarem ele? Não é muito inteligente, na minha visão. Tá? Cada um tem a sua. Então, mas a grande questão não é você fazer o que eu faço, mas você entender o que você está fazendo. Por quê, pessoal? Porque aqui no mercado é a mesma coisa. Tá? Só que aqui no mercado você não vai poder vender seu risco. Não vai. Você vai ter que assumir as responsabilidades dele. Se você deixar o robô ligado numa notícia de juros do Fed e o preço for lá e for destopar, ninguém vai cobrir sua perda. Perdeu. É o risco que você tem que controlar seu risco. Você tem que aprender como é que funciona. Não tem seguro trade. Por isso que, como eu estou imerso em risco o dia inteiro, entendendo como é que funciona, eu já estou nesse risco aqui, porque que eu vou ficar vendendo meu risco das outras coisas? Eu estou aqui para risco mesmo. Tá? Então, mais uma vez, não quero que vocês façam tudo que eu falo, que não é isso, mas que vocês tenham a compreensão das coisas, de como funcionam as coisas. Porque aqui no mercado, pessoal, é selva. O mercado aqui é onde o negócio acontece e não tem para que chorar. Tá? Você vai fazer, você vai operar, tem um potencial absurdo de ganhar, de fazer dinheiro e tal. Mas a responsabilidade aqui é só sua. Não adianta depois ficar chorando para corretora, para plataforma, isso e aquilo. É você, cara. Tá? Então, entenda como funciona o risco, aprenda, ganhe experiência, saiba o que está fazendo. E, galera, é isso que vai te trazer retorno no curto, médio e longo prazo. A compreensão tanto da base técnica, base teórica e gerenciamento de risco. Tá? E a coisa, pessoal, é mais simples do que você pensa. Tá? Tem gente que acha que é muito complexo, a matemática avançadíssima. Não é. Não é. É o simples que funciona. É claro que nós temos ferramentas tal para ajudar, mas não o altamente complexo, pessoal, não é eficiente. Não é. Porque no final das contas o mais importante é o gerenciamento de risco. Tá? Então, é isso. Bom, acho que deu para ter uma noção, né, razoável do que eu queria passar para vocês. Durante todos os vídeos, e eu falo sobre risco, porque isso é muito importante. Então, não é só hoje que eu vou falar sobre isso. Durante todo o material, a gente vai falar sobre risco, tá? Porque em funções, em ferramentas, em operacionais, em estilos operacionais,
a gente vai comentar sobre risco, porque faz parte do nosso material, do que a gente precisa diariamente, né? Então, mas hoje eu quis dar essa noção geral de risco, porque é importantíssimo você abrir um pouco a sua mente, tá? Abrir um pouco a sua mente, entender um pouquinho o conceito mais geral ali de risco, para que a gente possa aí aplicar aí essa visão e esse conceito dentro do mercado aqui, que a gente tem muita coisa aí para falar de risco, tá bom? Valeu, pessoal, até o próximo vídeo aí da série. Valeu!